Fala galera, tudo bem? Professor Doritos vem aqui trazer para vocês mais uma aula de Educação Física muito legal, com um tema muito interessante. Hoje nós vamos mudar um pouquinho, vamos voltar aos esportes e vamos falar um pouquinho de uma luta muito praticada no Brasil, que é o judô. Se você conhece um pouquinho do judô, legal. Se você não conhece nada sobre o judô, essa aula vai te dar algumas diretrizes sobre o judô que você não imaginava, certo? Vamos lá então, vamos nos divertir. Galera, e para falar sobre o judô, nós temos que falar sobre Jigoro Kano. Jigoro Kano é o pai, é o criador do judô. Jigoro Kano, em 1880, retirou alguns golpes do já existente jiu-jitsu e formou o judô. Uma luta que ele buscava trabalhar não somente o aspecto físico, o aspecto da luta mesmo, e sim também o aspecto moral. Então, através dessa luta, ele gostaria de trabalhar com os seus alunos, com os seus discípulos, o aspecto moral e espiritual, trazer através da luta a paz. É até estranho, né? Mas essa é a ideia do judô. Judô, no significado japonês, traduzido para o português, ele significa caminho suave. Então, essa era realmente a ideia de Jigoro Kano, trazer um caminho suave através da luta. Disciplina, ética, é uma das modalidades com maior aquisição disso, de disciplina e ética. Então a gente vai falar bastante sobre isso através do judô. Jigoro Kano, então, pegou essa arte que ele desenvolveu, o judô, caminho suave, e tentou levar para a China e para alguns países da Europa, mas ele sofreu alguns problemas. Muitas pessoas não aceitavam essa nova arte, não entendiam qual era realmente o sentido dessa nova arte. Foi aí que ele foi, um de seus discípulos foi para os Estados Unidos e junto com a sua esposa começou a desenvolver essa arte lá. E lá sim ela começou a se firmar e eles começaram a conseguir explicar qual era o objetivo, qual era o real motivo dessa nova arte. Então, em 1901, mais ou menos, 1902, foi quando essa arte começou a crescer nos Estados Unidos. E no Brasil, essa arte surgiu em 1908, um pouquinho depois aí, alguns imigrantes japoneses vindo para o Brasil, por conta de guerras que existiam lá, eles acabaram saindo do Japão, vieram para o Brasil e trouxeram o judô. Então, em 1908, essa arte começou a ser implementada aqui. E ela ganhou muita força no Brasil. O Brasil é realmente um país que usa muito, que trabalha muito essa arte. O principal discípulo de Jigoro Kano aqui no Brasil era o Conde Koma. E ele que acabou implementando mais essa arte aqui no Brasil, mais precisamente em Belém do Pará. Depois de um tempo, essa arte também acabou chegando no Paraná, onde foi fundada a primeira Liga Brasileira de Judô. Então foi aí que o judô começou realmente a se propagar no Brasil. Um dos motivos para o judô ter uma ascensão grande é que o jiu-jitsu, a luta que originou o judô, vinha sofrendo alguns problemas por conta de aspectos morais. Então os lutadores eles não tinham muita ética, a violência era muito explícita. Então o jiu-jitsu acabou não sendo tão utilizado mais e por isso o judô teve aí sua ascensão. Por causa do jiu-jitsu começar a cair, o judô começou a mudar. O jiu-jitsu, claro, depois de um tempo passou a mudar um pouquinho os seus aspectos e por isso acabou realmente voltando a ser uma luta muito legal e muito praticada. Mas naquela época, 1890 até 1910, a queda da sua atividade fez com que o judô subisse, o judô começasse a ser mais praticado. Um dos princípios do judô observados por Jigoro Kano, antes até dele pensar em fundar
um médico japonês com o nome de Shirobei Akiyama conseguiu observar em uma cerejeira que a neve caía sobre ela e os galhos grossos seguravam a neve e acabavam vindo a quebrar por causa do peso. Já os galhos finos não seguravam a neve passava sobre eles ficavam lá intactos, não quebravam e duravam por mais tempo. Através disso, ele teve uma reflexão de que no esporte, na vida, independente do que seja, para você vencer, você precisa ceder. Então os galhos grossos não cediam, eles seguravam a neve, eles não deixavam ela passar. E acabavam quebrando, não venciam. Já os galhos finos, eles deixavam essa neve passar, eles cediam, deixavam espaço para ela e não quebravam, duravam por mais tempo. Através disso, Jigoro Kano conseguiu observar uma das principais ferramentas do judô, que é nada mais do que trabalhar com a força do seu oponente. Eu não uso só a minha força, eu uso a força do meu oponente. Quando o meu oponente aplica muita força em um golpe, eu o contra-golpeio, derrubo ele e acabo ganhando dele com a própria força dele. Então esse é um dos princípios do judô. Ceder, ser leve, observar mais, respeitar mais o seu oponente, para daí conquistar a vitória. A partir disso, a gente consegue perceber que no judô, o mais importante, visto por Jigoro Kano e por todos os mestres que hoje atuam no judô, não é a vitória na luta, não é a vitória naquele combate, e sim a vitória que você vai ter durante a sua vida, esse processo de aprendizado que você vai ter através dessa arte marcial. Então, quando a gente fala de ganhar no judô, não significa ganhar aquela batalha, significa acrescentar à vida daquele ser humano, aquele homem ou daquela mulher, coisas boas, aspectos positivos, como a melhora do aspecto físico, com certeza do condicionamento físico, que é uma das principais funções, mas também a melhora ética daquele ser humano, fazer com que ele consiga entender o seu adversário, entender a vida, entender os princípios daquele esporte, certo? Pessoal, então contado um pouco aí da história do judô para vocês, de Jigoro Kano, a gente hoje vai parar nesse aspecto, na história do judô. Eu vou passar para vocês um trabalhinho para vocês fazerem em casa. Esse trabalho não valerá nota, mas é muito importante que todos entreguem. Vou ler agora aqui para vocês algumas palavras de Jigoro Kano, que foram pesquisadas pelo autor Tegner em 1969. Então eu vou falar para vocês aqui um pouquinho do que Jigoro Kano tentava passar para os seus alunos. Deveria haver um princípio em particular prevalecendo sobre todos os demais, que governaria todas as atitudes do homem. Esse princípio seria o maior e mais eficiente uso do intelecto, aliado à energia física, visando a realização de um propósito ou meta definida. Então ele quer dizer o quê? Que aliado à energia física, aliado ao seu porte físico, à sua força, à sua ética, à sua moral, é muito importante. E nesse conjunto, sim, você pode vencer uma batalha na vida ou no tatame ou no judô. Pessoal, vou ler agora para vocês aqui também algumas datas muito importantes, tá? Em 1882 foi feita a fundação do judô Kodokan, que é a academia que Jigoro Kano fundou. Em 1886 foi a histórica competição entre artes marciais, inclusive o judô, do qual vence o judô Kodokan, passando assim a ser praticado pela polícia japonesa. Então várias artes marciais se uniram em um torneio, jiu-jitsu, judô, boxe, entre outras artes, e o judô acabou vencendo esse torneio. Em 1902 o judô chega aos Estados Unidos. Em 1905 chega à França. Em 1909 Jigoro Kano torna-se colaborador do barão Pierre de Coubertin no movimento olímpico, permanecendo até a sua morte. Em 1947 foi a primeira competição entre França e Inglaterra. Em 1948, a fundação da União Europeia de Judô. Em 1949, a fundação da União Asiática de Judô. Em 1951, foi a primeira competição na Inglaterra com a participação da Argentina. Então, o primeiro país sul-americano a participar de uma competição foi a Argentina. Em 1952, foi a fundação da União Pan-Americana de Judô. Então, aí
aqui na América do Sul, começa então a surgir mais escolas de judô. Em 1954 foi o primeiro campeonato brasileiro de judô. Em 1956 foi o primeiro campeonato mundial de judô em Tóquio. Primeira participação do Brasil em um campeonato internacional, o segundo campeonato pan-americano. Em 1957 foi a fundação da União Oceânica de Judô. Em 1958, fundação da Federação Paulista de Judô. Em 1963 foi a fundação da União Africana de Judô. Em 1964, o judô é aceito nos Jogos Olímpicos. Então marquem essa data. Em 1964, o judô passa a fazer parte dos Jogos Olímpicos, que foi em Tóquio, com apenas 3 categorias. Em 1969, a fundação da Confederação Brasileira de Judô. Até então, o judô era rígido pela Confederação Brasileira de Pugilismo, de boxe. Mas aí, a partir de 69, o judô começou a ser gerido, começou a ser organizado pela Fundação Brasileira de Judô. Em 1972, o judô passa a ser definitivamente um esporte olímpico em todas as suas modalidades. Então, a gente viu aí várias datas onde o judô vem se desenvolvendo. Pessoal, essa aula foi para falar um pouquinho sobre a história do judô, sobre como ele surgiu. A gente vai continuar com o tema de judô. A gente vai falar sobre golpes, sobre defesas pessoais, que são usadas muito hoje, principalmente por mulheres, que são defesas através do judô. E o que eu quero que vocês façam nessa aula de hoje, tá? Vocês vão pesquisar 3 atletas. Um deles precisa ser feminino, no mínimo 1. 3 atletas que representam para vocês, através dessa pesquisa, 3 atletas que representam realmente o judô. 3 atletas que na sua história tenham sido éticos, tenham sido campeões, tenham conseguido vencer na luta, mas também tenham sido atletas importantes para o desenvolvimento do judô, certo? Podem ser atletas brasileiros, como podem ser atletas japoneses ou de outros países. Então vocês têm essa tarefa. Pesquisar aí no Google 3 atletas que tenham marcado a história do judô. Vocês podem até colocar isso. Atleta que marcou a história do judô. E aí vai aparecer algumas opções. Eu quero que você cite 3 para mim. Tá certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Pesquisem. Estudem sobre o judô. A gente vai falar sobre isso em algumas aulas. Eu vou passar também alguns exercícios para vocês fazerem sobre o judô. Tá certo? Valeu. Um beijo e até a próxima aula.